palavra. Glória a Deus. Quem não conhece o pastor Renato? Dê um sinal com a mão. Quem não conhecia o pastor Renato? Todo mundo, quase todo mundo te conhece, está vendo? Vou deixar o pastor Renato se apresentar, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Estenda suas mãos. Pastor Renato, com muita alegria, atendeu o nosso convite para estar aqui conosco. E é sempre bom recebermos amigos, pastores conhecidos, pessoas que têm uma história com Deus, uma história pastoral, pessoas que são abençoadas para estarem nos abençoando. E eu tenho certeza que nessa noite você também será abençoado. Amém? Então diga comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Renato, para que a palavra que o Senhor plantou no coração do teu filho, para ministrar aos nossos corações, possa, Deus, achar espaço no nosso coração e que saiamos daqui exortados, edificados, consolados através da tua palavra, pois sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor é perfeita e retos os teus caminhos. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos como igreja do Senhor, abertos para recebermos a boa semente, a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Renato. Obrigado, Ismael. Deus abençoe a todos. Quanto tempo, né? Acho que antes da pandemia já tinha uns 3 anos que eu não vim aqui, rapaz. Oh, eu fiz até 60 anos, cara. Obrigado. E perguntaram para mim assim: o que o senhor fez para chegar aos 60 anos? Eu digo: eu não morri. Então, eu não morri. Então, se eu tivesse morrido, eu não ia chegar, né? Irmãos, vamos trabalhar, vamos lá. Salmos 127, 1, e depois nós vamos ler o Salmo 128 todo. Vamos lá? Prazer revê-los. Eu espero que Deus fale aos nossos corações para a glória do nome dEle. Amém? Você está aberto realmente para ouvir a palavra? E se eu vier aqui pregar a mesma coisa que você está acostumado a ouvir, o que você vai fazer? Não, irmão, vai obedecer para que Deus fale outra coisa. Você tem que obedecer, senão Deus não sai da lição. A vida com Deus aqui na terra é uma aula, né? É um momento que nós vamos sendo instruídos, avaliados, e se nós passarmos na avaliação, Ele nos manda para o outro nível. E aí, de nível em nível, nós ou vamos aprofundando em Deus e voando na presença dEle. Mas uma coisa eu sei, que as pessoas que não se esforçam, que as pessoas que não se entregam, as pessoas que não amam como Deus ama, que Deus tem misericórdia, que não tem a misericórdia que o mesmo Deus que o teu pai tem, e que não pratica a justiça do jeito que teu pai pratica, sempre vai ficar em recuperação. Eu era um aluno muito abençoado. Eu fiquei em recuperação em todas as séries que podia. Até na alfabetização eu fiquei em recuperação. E naquela época eu podia ficar em várias, ou em todas, né? Uma vez eu fiquei em 7. Mas graças a Deus eu passava. Sabe, não é bom ficar em recuperação. Não é bom. Porque você cria a expectativa do próximo ano e chega no final, você diz assim: não, vai adiar, puxa, valeu a pena, será acordar todo dia cedo para vir para a aula?
E a culpa não é do professor, a culpa não é da mãe, não é do irmão. A culpa é minha mesmo. E às vezes nós queremos culpar os outros. Aí nós culpamos a família. Dizendo, não me deram suporte. Não fizeram isso. Eu não posso fazer isso com a minha mãe. Eu não posso falar isso da minha mãe, não posso falar isso dos meus tios. Eu não vou falar do meu pai porque eu só o conheci com 37 anos. Mas seria muito importante você pensar nesse aspecto em relação a Deus, que é teu pai. Deus não te deve nada. Deus fez tudo por você. E o que Ele fez por você não é passageiro, não é temporário, é eterno. Tudo que Ele fez para que você se tornasse uma pessoa próspera, uma pessoa próspera que eu digo não é cheio da grana não. Não falta nada para você. Prosperidade é ausência de necessidades. Não falta nada, irmão. Lembra aí do dia que você aceitou Jesus até hoje. Eu acredito, a não ser que seja uma aprovação de Deus para a tua vida. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou moradia, não faltou coberta, não faltou as coisas necessárias para você poder continuar andando. Então, a coisa que nós temos que fazer é o que o irmão fez ali, dar graças a Deus. Você não dá graças a Deus, não? Porque sem Deus nós não podemos fazer? Nós não somos nada. E olha o privilégio que Ele nos deu. Em 1 João ele diz assim, vede que grande amor tem nos concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho. Você é filho, Deus te deu um nome, Deus te deu uma herança, te deu um DNA, Deus fez tudo para você estar na presença dEle. E Ele diz ainda assim, olha, não precisa guerrear, baixa a espada e levanta o louvor, dá graças a Deus. Mas nós insistimos em ter um novo pai com uma vida antiga. Nós insistimos em viver uma história com a mentalidade velha. Nós insistimos em não deixar para trás as coisas velhas que já passaram, mas sempre estamos carregando os mesmos hábitos do passado. E às vezes nós queremos somar 2 mais 2 em relação à nossa família e que ela seja 4. Não, é que ela seja 6. Mas quero te dizer uma coisa. Matérias exatas nos ensinam que tudo sempre é a mesma coisa daquilo que você soma, multiplica, divide. Vai ser sempre aquela conta. Sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamado para ter uma base grega, uma base filosófica grega na sua cabeça. Você não foi chamado para ter na sua cabeça uma ideia de família ocidental, nem oriental. Deus te chamou para ser família dEle. Ele te chamou para que você tivesse a mentalidade bíblica, a cultura bíblica na sua vida. Mas eu não estou falando dessa biblicidade, essa coisa chamada religião. Eu estou falando daquilo que se renova a cada dia, daquilo que é novo todos os dias. Deus não repetiu nesses milhares de dias que existem, não repetiu um dia sequer. Todos os dias são diferentes uns dos outros. O que não muda na sua vida é a sua mentalidade. O que não muda na sua vida é que você acredita, porque deu certo ontem, vai dar hoje certo de novo. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. A religiosidade acredita nisso. Porque eu orei, Deus nosso, Deus isso, Deus aquilo, e que Deus vai responder. Porque Ele respondeu a primeira vez?
E a gente acha que repetindo, ele vai sempre repetir, ele sempre vai ouvir e aceitar o que nós estamos falando. Ele não aceita não? Não. Porque, na verdade, crente não está nem orando mais, está rezando. O crente está rezando. Ele não reza, ele não ora segundo a vontade de Deus, ele ora segundo a sua capacidade de não melhorar a comunicação com o Pai. Por que em casa todo dia é a mesma coisa? Porque nós não queremos nos dar o trabalho de melhorar dia após dia. Dá muito trabalho mexer na nossa vida. E a palavra de Deus quer mexer contigo. E na hora que você sentir que Ele está mexendo, relaxa. O Espírito Santo está aqui. Ele quer formar em você o caráter de Cristo. Não adianta você ser um batistão nacional que já teve uma renovação espiritual há 50 anos atrás, achando que você é aquela pessoa mais renovada do mundo e achando que Deus está gostando de tudo que você está fazendo. Não está. Porque se você vive do passado, você é museu. Porque quem vive do passado é museu, irmão. Quem vive do passado, ao invés de adorar no movimento, adora o monumento. É idolatria. Passou, aquele avivamento passou. A nuvem já está lá na frente. Você tem que acompanhar a nuvem. Não é a nuvem que tem que te acompanhar. Você tem que renovar a sua memória, a sua mentalidade, a sua vida. E quando nós não fazemos isso, sabe o que acontece? Nós nos perdemos no propósito de Deus para nós. Como indivíduos, como família, na nossa profissão, na nossa vida. A ponto de você chegar um dia em casa e dizer assim, que vida é essa que eu tenho? É trabalho, igreja, trabalho, trabalho, igreja, dormir, acordar, arrumar a casa. E quem estuda, aí coloca o estudo no meio. Que vida é essa? E por que todas as vezes que a gente pergunta assim, alguém aqui quer paz? Você quer paz? Aí sabe o que acontece? A grande maioria da igreja levanta, quero paz, sendo que ele tem o príncipe da paz dentro do coração dele. É falta de que isso? De levar o próprio Jesus a sério, não é não? E eu quero que você hoje possa deixar que essa morosidade espiritual e você começar a andar na velocidade da nuvem de Deus sobre a sua vida. Não tenha medo do futuro, sabendo que Deus que está te guiando. Não tenha medo. Não é esse progresso que eles estão querendo que a gente engula aí pela goela abaixo. Não é. O nosso futuro não é isso. Eu quero dizer até para você que o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro não é aqui. Diga aí, nosso futuro não é aqui. Então quero dizer isso para você. Aproveita que você está aqui. Aprende tudo que você tem que aprender. Cria o hábito de Jesus. Sabe por que as religiões existem? Porque o homem tem preguiça de ser renovado. Porque nós, seres humanos, principalmente nós crentes, nós não queremos nos dar o trabalho de enfrentar a realidade, de dizer não para aquilo que nos seduz, para aquilo que nós já estamos acostumados. É mais fácil você dizer sim para essa tradição, para essa vida, do que você dizer, não quero isso, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. E o que nos leva para andar na nuvem
nada mais é do que a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso você tem que fazer o quê? Renovar a sua mente. E como nós vamos falar de família, precisa de renovação da mente mesmo na nossa família. Nós precisamos renovar a nossa mente, criar vergonha, voltar à palavra de Deus. Nós temos que saber qual é realmente a função do homem, a função da mulher, a função dos filhos, o que a Bíblia diz. Não tem como. Você pode ir em qualquer lugar aí que tenha filosofia avançada familiar, que tenha psicologia avançada familiar, que tenha coach familiares, que tenham pessoas para treinar a família a ser família. Não tem outra coisa. Deus não quer isso. Deus quer que você pratique a palavra de Deus. Se você que é homem e pratica a palavra de Deus, você não tem problema dessa moleza da geração Z. Deus não ensina isso na palavra. Se você é mulher, você não vai querer esse autoritarismo falso, dúbio, que estão querendo pregar para as mulheres aí. Na França, os homens não querem mais casar com as francesas, porque as francesas se tornaram chatas, autoritárias, mandonas. Aí, irmão, se mulher não aguenta isso, imagina homem. Não foi isso. Está errado. Não foi isso que Deus programou para você. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? A tua ideologia é bíblica, não é do mundo. O teu partido é bíblico, não é do mundo. Os teus valores são bíblicos e não do Congresso Nacional ou do Ministério da Educação. A Bíblia tem que te reger. Você tem que viver segundo a Bíblia. O resto é do diabo. Amém? Eu ainda vou pregar, tá? Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Versículo 1 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Mas eu estou vendo aqui que muita gente já está aqui na igreja há muito tempo. E tudo que se fala de família você já sabe. Tudo que a Bíblia diz que é para você fazer em termos de família, você já sabe. Você já sabe que o homem é o cabeça. Você já sabe que a mulher tem que respeitar o homem e o homem tem que amar a mulher. Os filhos já sabem que tem que honrar e obedecer os pais. Isso aí já sabem. E nós sabemos também onde devemos ir para receber as coisas que precisamos. Tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus te dá. Você sabe onde você vai pedir. Agora você já viu Deus pedindo alguma coisa para ti? Você já viu Deus dizendo para você assim, olha, o que eu quero de você é isso? Tem um versículo que eu gosto de usar muito, Deus quer o teu coração. Mas não é só isso que Ele quer, não. Miqueias, capítulo 6. Para quem não está acostumado, Miqueias fica entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar ali, tá? O
que Deus quer de mim? Faça essa pergunta, por favor. De novo. Vocês aí atrás falaram? Falaram? Então só a turma de trás aí, por favor. Agora vamos juntar aí, vai. 1, 2, 3. Pois é. Você achava que tinha uma vida muito boa no passado. Aí aceitou Jesus. Disse assim, agora vai mudar tudo. E a nossa concepção é, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, não, não. Não deu tudo certo. Você não ficou rico como você gostaria. Você não ficou mais bonito como queria. Eu melhorei bastante. O tempo me fez muita coisa boa. Mas, sabe, irmãos, você foi chamado, não foi para Deus fazer a tua vontade. Você foi chamado para fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque Deus viu alguma coisa em você, te salvou, te amou, fez tudo por você, para que você estivesse aqui vivo hoje. Quem sabe, hoje você vai descobrir o que Deus quer de ti. Porque tem pessoas que sabem o que a igreja quer, sabem o que o pastor quer. Homens que são tão obedientes que sabem até o que as mulheres querem. Tem irmãs que sabem o que o marido quer. O filho nem respirou direito e ela já sabe o que o filho quer. Sabe tudo. Mas não sabe o que Deus quer de você. Olha só. Miqueias. Capítulo 6. Versículo 8. Ele te declarou, ó Igreja Batista Rema. É assim? Ele te declarou, ó Pai. Ele te declarou, ó Mãe. Ele te declarou, ó Filho. Ele já declarou o que é bom. E Jesus disse, o bom é o meu Pai Celestial. Bom é Deus. Ele é bom. Está escrito, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti. Acho que ali está escrito, não, está certo. O Senhor pede, algumas Bíblias dizem assim, requer. Quer. O que Deus quer de ti? Tem uma hora que o homem, ou a mulher, ou o filho, ou o pai fala para o filho, fala às pessoas dentro de casa, afinal de contas, o que você quer? Porque nem nós mesmos, seres humanos, sabemos o que queremos. E por isso você entregou sua vida a Jesus Cristo, porque Ele tem coisas melhores para você do que você mesmo tem para você. Mas o que Deus quer de você? Ele responde aqui, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Sabe o que é isso? Propósito de Deus. Sabe como é o nome disso? Relacionamento com Deus. Você só vai conseguir fazer o que Deus quer se Deus estiver na tua vida. Pratiques a justiça. Em casa, nós temos que aprender a ensinar para os nossos filhos o que é justiça. Os nossos filhos vão acreditar na justiça a partir das nossas vidas.
O que Deus quer de ti, ó pai? Que você ensine o seu filho a ser honesto. Que você ensine o seu filho a obedecer. Que você ensine ao seu filho a ter relacionamento em casa. Nós temos dificuldade de relacionamento com Deus, porque ainda temos uma mentalidade de que lá em casa eu não gostava do meu pai, então não quero saber de pai na minha vida. Não quero saber de mãe, não quero saber de família, vou viver sozinho. Não quero esse negócio de família. Aí nós criamos um problema muito sério. Nós não sabemos o que é justiça e muito menos ensinar o que é justo, o que é justiça. Como que, se você não sabe o que é justiça, você vai praticar justiça? O nosso Deus é o Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. O nosso Deus pode te ensinar a justiça divina. E a justiça divina para nós não existe vingança, não existe amaldiçoar, não existe castigar. Na justiça que Deus nos ensina, não existe reclamar. Na justiça divina existe entregar para aquele que é o justo juiz. A Bíblia diz lá em 1 João, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, se eu não me engano, que Jesus Cristo ele foi ofendido. Ofenderam muito Jesus. Falaram muito mal dele na cara dele. E ele não levou em conta isso, sabe o que ele fez? Ele se entregou àquele que pode fazer justiça por ele. Você não precisa brigar no trânsito. Você não precisa brigar por causa de time de futebol. Você não precisa revidar alguém que te bate. Eu ficava pensando assim, mas o crente é muito bobo, vai apanhar à toa. Não, irmão. Se Deus permitiu que você apanhasse, é porque você estava precisando. Ah, mas se foi injusto, entrega para Deus, aí Ele sabe bater melhor do que você. Ele diz assim, a mim pertence a vingança. Ele pratica justiça aos órfãos. Nós éramos órfãos. Agora nós somos filhos. Se ele faz justiça pelos órfãos, imagina pelo filho. Por um filho. Então você não tem que se preocupar em termos de fazer justiça com as próprias mãos ou com a sua intelectualidade. Ou indo na justiça dos homens, abrindo um processo contra aquele que fez isso e aquilo outro contra você. E no final você fica decepcionado. Porque a nossa justiça não é justa. A nossa justiça para com Deus é uma justiça que é trapo de imundícia. Você não sabe fazer justiça, irmão? Eu não sei também não. Mas quando nós começamos a estudar a vida do nosso Pai, e nós pedimos para Ele vir nos guiar pelo caminho da justiça, por amor do nome dEle, as coisas começam a caminhar justamente. Ele diz assim, que ames a misericórdia. Que ames a misericórdia. Procura saber aí, irmãos, procura saber como é que era a vida da pessoa que hoje em dia é uma pessoa violenta, é uma pessoa que tem problema de perdoar. Procura saber como é que foi a vida dessas pessoas. É porque não usaram de misericórdia para com eles. Não usaram.
Em um momento da vida deles, eles disseram assim: eu também não vou ter misericórdia de ninguém, não. Não vou ajudar, não vou fazer. E não faz, sabia? Por quê? Porque ele foi atingido pela mágoa, pelo ressentimento, pela amargura, por falta de amor e por falta de alguém ter misericórdia dele. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Misericórdia é isso. Você merecia ser castigado, você merecia fazer com que você passasse alguma necessidade, mas Deus não permitiu. Você merecia ir para o inferno, mas Deus teve misericórdia de ti. E agora você está num novo caminho. Isso que é amar a misericórdia. Ame a misericórdia. Entenda a misericórdia que Deus teve para com você, que teve uma experiência com esse Deus. Eu não quero que você reviva, mas que dê uma lembrada de como você era antes de aceitar Jesus. Você não era digno de misericórdia. Você não era digno de misericórdia do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus irmãos. Por isso que vocês brigavam. Por isso que você lutava por uma sombra nesse sol da terra. Por isso que você sempre disse que se eu não trabalhar, ninguém me dá. Se eu não for legal, ninguém vai ser legal comigo. Mas quando você ama a misericórdia, Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Porque você está imitando o seu pai. Ah, mas vai faltar misericórdia? Nunca. Porque todo dia de manhã ela se renova. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Você tem essa misericórdia? Você compreende por que você tem que dar mais uma chance, porque você tem que continuar orando, que você não tem o poder de julgar e condenar quem quer que seja. Você não tem essa autoridade. Eu não tenho essa autoridade. Mas uma coisa ele diz para nós, que bem-aventurados misericordiosos, porque serão chamados... Serão chamados? Opa, 1, 2, 3. Filhos de Deus. Logo, se você ama a misericórdia, você o ama. Você ama a Deus, porque Ele teve muita misericórdia de você. Fala sério. Sim ou não? Agora imagina se você continuasse naquela vida, sem conhecer Jesus, o que você estaria fazendo hoje? Faz aí uma projeção sem Jesus na sua vida. Irmão, eu estava que nem o Renato Rios Neto. Ou eu estava na cadeia, ou eu estava na cadeira de roda, ou eu estava no cemitério. Muito tempo. Eu nem me cheirava, porque eu não era flor que se cheirasse. Eu falo de mim, porque eu não tenho nada a ver com a vida do outro. E eu gostaria que você olhasse para você, com muita seriedade, e dissesse assim: eu teria misericórdia de mim? Eu quero te responder uma coisa muito séria. Eu, na posição de um cara um pouco melhor, eu diria para mim assim: já era, cara, perdeu. Vai para o inferno. Você não vale nada. Mas Deus teve misericórdia de ti e de mim. Ninguém chegou
pronto aqui. Todo mundo aqui está sendo trabalhado. Todo mundo aqui está recebendo uma segunda chance. Se eu não morri até hoje, é porque ainda não estou pronto para ir conhecer o meu Pai verdadeiro. Ou então porque ainda não permiti que o propósito dele se cumpra na minha vida. Quem sabe Deus está te preparando para você exercer misericórdia sobre a vida de alguém. Será que Deus te trouxe hoje à noite aqui para você poder liberar perdão e compreensão sobre aquele que você não aceita, que te confunde, que te atrapalha? Quem sabe é para você ter misericórdia daquela pessoa que você diz assim: ih, você estragou o meu dia. Todas as vezes que eu encontro contigo, o meu dia acaba. Quem sabe você tem que ter misericórdia dessa pessoa para começar a vê-la de outro nível, com outros óculos. É assim que Deus olha para nós. E Ele é justo, puro, perfeito e santo. E olhou para uma criatura que é muito menor do que um verme de Jacó, que é muito mais podre do que qualquer outra coisa, e envia para a terra, pela misericórdia dele, a melhor coisa que existia no céu, que era o próprio Filho dele, para exercer misericórdia sobre a sua vida. Sobre a sua vida que já semeou fofoca, da sua vida que ficou falando mal dos outros, da sua vida que fica reclamando de tudo, da sua vida que é violência pura, da sua vida que você se acha nada para ter tudo. Ou então você que não tem nada, se acha tudo para enganar os outros. Deus veio para te salvar. Deus veio para ter misericórdia de ti. Deus poderia muito bem dizer assim: ô Adão e Eva, vocês queimaram o filme do meu projeto. Eu queria tanto fazer de vocês uma família, mas vocês, misericórdia, no sentido não bom. Deus podia dizer assim: mas vocês, nem misericórdia eu tenho. Ele podia muito bem acabar com Adão e Eva ali, ninguém ia ficar sabendo. Podia ou não podia? Ele podia assim dizer: eita Satanás, você não é fácil não, aprontou, né? Vou te exterminar aqui, ninguém vai ficar sabendo da tua história, vou começar uma nova história. Mas Deus, Ele sabia que Adão e Eva tinham pecado. Eles pecaram, sabe aonde? No Éden. Não tinha pecado lá, irmãos. Tinha Deus. Tinha um santo lá. E eles disseram assim: quer saber? Vamos tacar fogo na barraca, vamos avacalhar com tudo. Come aí, Eva. Sabe onde que Satanás pecou? No céu. Hoje a Bíblia diz que carne, sangue e pecado não entram no céu. E como que ele conseguiu pecar lá, irmão? Ô criaturinha ruim de serviço, hein? Eu não acredito que Deus o lançou fora assim, vai embora. Não. Eu acho que passou aí umas 10 eternidades. Acho que Deus deixou ele dizer assim: agora eu vou subir no trono, vou estar acima do Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo. E lá eu vou comandar tudo. Aí Deus disse: aí não, meu. Vai lá, Miguel, com seus anjos, pode ir lá guerrear. Rebenta com ele. Rebentou com ele. Mandou o bicho para baixo. Mas com Adão e Eva foi diferente. Sabe o que Deus fez? Foi lá, como que
dizendo assim: eles nem vão pensar que eu já sei de tudo, porque eu tenho misericórdia. Deus conhece a tua vida, mas todo dia Ele vem ao teu encontro. E você não se mostra para Ele, porque você mesmo tem vergonha das coisas que você faz. Então, se Ele já sabe, não, você tem que confessar, porque o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre o pecado, jamais prosperará, nunca vai prosperar em nada. Principalmente você que está aqui na igreja, principalmente você que tem entendimento da palavra de Deus, principalmente você que já deu umas boas caminhadas para um próximo nível de vida espiritual com Deus. Você que ainda diz assim: Jesus, volta logo, acaba com esse mundo. Enquanto Deus está dizendo assim: calma, calma, Jesus, calma, fica aqui, eu vou lá resolver, fica tranquilo. Porque eu acredito, sabe, que para nós o mundo não tem jeito, tem? Quer ver a segunda coisa que Deus fez, que você fica assim: ah? A geração de Noé, irmãos, era uma geração, se a nossa geração está podre, o deles tinha 2 níveis de podridão a mais. Se agora tem bebê, boneca por aí, lá já tinha outras coisas mais adiantadas do que aqui. Mas Deus foi lá, salvou 3, mas teve misericórdia dos 3. Não, perdão, eu estou confundindo com a história da mulher de Ló. Não, volta aqui, Renato, vamos para Noé. Sobraram 8. 4 famílias. 4 famílias para recomeçar. Ele teve misericórdia da humanidade. Irmão, olha aqui, Deus não é semelhante a nós, não, tá? E sabe o que Ele quer? Que nós o imitemos. Ele tem misericórdia? Deus teve misericórdia de você aqui? Diz assim: Deus teve misericórdia de mim. E desse lado aqui, Deus teve misericórdia de você? Faz assim, levanta bem alto a tua mão e diz assim: Deus teve misericórdia de mim. E por que você não pode ter com os outros? Por que você não pode voltar lá daquele que te fez mal e dizer assim: vamos consertar, cara? Principalmente marido e mulher, que eu sei que o negócio não é fácil. Por que não volta lá? Por que não tem misericórdia? Olha, se você ler esse texto é muito bom para aqueles que escolhem amar a sua família. Porque o que nós aprendemos de ruim não é na rua, é dentro de casa. Se os nossos políticos tivessem sido bem educados, eles nunca iam pegar dinheiro que não era deles. Nunca eles aceitariam suborno. Nunca eles fariam uma política suja que esquece daqueles que são os necessitados. Nunca eles iam quebrar a ideia da democracia, porque a democracia é do povo, é pelo povo e para o povo. Onde foi que ele aprendeu a ser egoísta, achando que a política é uma fonte de dinheiro inesgotável? Foi em casa. No dia que você viu que estava faltando lá uma notinha de R$10 e você não falou nada. Uma notinha de R$50, você não falou nada. Uma notinha de R$100, você não falou nada. Aí, irmão, você perdeu, porque você não soube
chegar com teu filho e confrontar. Cadê o dinheiro que estava aqui? E às vezes começa com uma coisa boba. Tem esse pudim que a mamãe ganhou. Ninguém come sem a autorização da mamãe. Aí tem um engraçadinho que de madrugada vai lá e come mais da metade do pudim da mamãe. E a mãe já sabe quem é, vai direto no sujeito. Ele diz, não fui eu. Foi sim, olha aqui a câmera, ó. Te pegou. Que isso, mas você está fazendo questão de um pudim. Não é o pudim. É o respeito. É a honestidade. É a obediência. Se você tivesse pedido, uma coisa eu sei, o não ia doer. Ou então ele ia dizer, tira um pedaço, porque eu quero dar para os outros também. Se você rouba em casa, irmão, você rouba na rua. Porque o costume de casa vai à praça. Você não gosta de arrumar casa, né, irmão? Irmãozinhos aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for morar em comunidade, você vai descobrir que a comunidade arruma a casa. E se você não arruma a casa, você é chamado de porco. Nojento. Você que não troca cueca de sim e não, e fica com aquela cueca que só falta voltar atrás de você para te vestir de novo. Se você não faz isso enquanto está na sua casa, irmão, tenha certeza de uma coisa. Em comunidade você não vai fazer isso. Na sua família você não vai fazer isso. Aprenda a ser higiênico. Que o costume de casa vai à praça. E o pior é quando os outros sabem. Não é quando a família sabe. Porque a família já até acostumou. Porque você falou, ensinou, corrigiu, repreendeu, quis educar e o cara não educou. A amiga não educou. Aprenda enquanto você está em casa. Faça as coisas certas em casa. Deixa isso virar hábito. Deixa virar caráter. Porque o problema da sociedade não está lá no Congresso Nacional. Não está nos presídios. Lá estão resultados dos problemas em casa. Então, está na hora de vocês, ou melhor, de nós, nos posicionarmos. O que Deus quer de ti? Que você seja justo, que você ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Não é porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que hoje você já anda meio capengando, mas anda, que você já é o corredor vencedor da maratona da Pampulha. Você não é. Não é porque você já corre alguns quilômetros que você já é melhor do que os outros. Não é. Não é porque você ganha mais um pouquinho do que os outros, ou um montão do que os outros, que você já é o rei, o dono ou o sócio de Deus. Eu quero dizer que nem a quarta pessoa da Trindade você é. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba e o orgulho precedem a queda. Menos. Diga para o seu irmão assim, olha, irmão, menos. Seja menos. E seja mais. Diga, seja mais. Dependente. Em tudo.
em tudo, de Deus. Seja dependente. Não. Sabe? Seja humilde. E Ele está te pedindo uma coisa que, olha, é muito fácil fazer quando você tem uma experiência com Deus, que é negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Mas também não seja aquele coitadinho de mim, vítima. Eu sou vítima da sociedade. Você é vítima porque você fez um alvo nas suas costas. Você é alvo porque você fica querendo aparecer. Se você não aparece para cima, você quer aparecer como fosse o pior. Tanto um quanto o outro, Deus resiste, sabia? Sabe você que tem complexo de inferioridade? Que se sente rejeitado? Que, coitado de mim, tadinho de mim? Deus não tem tadinho de você não, viu? Não tem esse negócio com Deus não. Deus só perdoa quem pede perdão. Quem se arrepende. Quem muda de atitude. Deus perdoa esse. Mas Deus ama aquele que depende dele para viver a própria vida que Ele está te propondo. Hã? Deus te quer e requer que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e principalmente ande humildemente com o seu Deus. Tomara que o seu Deus seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo sustentou Jesus Cristo aqui nessa terra, porque Jesus se humilhava diante de Deus, pedindo misericórdia por nós e força para Ele. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele se esvaziou da sua glória, se vestiu de gente, sentiu o que você sente, ama o que você ama, viveu como você vive. Por isso que Ele tem poder de interceder por nós. Ele se esvaziou. Esvazie-se desse orgulho pretensioso. Esvazie-se dessa pretensão de se sentir, de ser, querer ser alguma coisa. Quero te falar, irmão, a tua vida e a minha vida nessa terra é que nem algodão doce no riacho. Joga lá para você ver se o Coati vai achar. Não acha. Derrete tudo, rapidinho. Acabou tua vida. Se eu fosse você, eu ia me humilhar diante do Senhor. Para você não se sentir tão humilhado, que essa humilhação faz você sentir raiva, faz sentir desejo de vingar. Mas você leu errado a palavra de Deus. A Bíblia não diz assim, olha, deixem te humilhar, porque se alguém te humilhar, eu vou te exaltar. Não é assim não. Ele coloca lá uma condição. Se você se humilha, Deus te exalta. Se você se exalta, Deus te humilha. A Bíblia diz que Jesus se humilhou. Se Jesus se humilhou, quantos aqui acham que tem que se humilhar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Por que você não começa se humilhando, indo pedir perdão para aquelas pessoas que te magoaram?
que te humilharam. Se você sabe que tem que se humilhar, por que você não faz isso um hábito na sua vida? Por que você tem que resistir aos soberbos? Deixa Deus resisti-los. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, no devido tempo Ele vos exaltará. Aquele que se sujeita à mão de Deus, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que se humilha na presença de Deus, resiste ao diabo, e o diabo foge dessa pessoa. Porque ela é humilde, e o diabo é soberbo, é orgulhoso, é vaidoso, é mentiroso, é prostituto. Você quer ser igual ao diabo? Ou você quer ser igual a Jesus, que a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou? O segredo de uma família feliz não é você ser o perfeito da família, é você escolher amar a sua família. E amar também é perdoar. Amar também é justiça. Amar também é andar humildemente com o teu Deus. Você sabe que tem alguém que magoou o teu jeito, o teu temperamento, que você não abre mão. Abra mão disso, irmão. Faz questão de uma balinha. Faz questão de uma coisa que dá para passar. Por que tão rígido? É para afastar as pessoas? Para não ver que você é uma pessoa imperfeita? Seja humilde. Deixa Deus te quebrar, vai. Sabe por quê? Deus não usa vaso inteiro. Deus só usa vaso quebrado. Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser, tem um momento que você diz assim: Deus, eu me humilho diante da tua potente mão. Eu me humilho. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Vou pedir perdão para aquele filho que eu maltratei. Vou pedir perdão para minha esposa que destratei. Vou pedir perdão para o vizinho. Vou pedir perdão para o padeiro. Vou pedir perdão para aquele mendigo porque eu fui orgulhoso com ele. Irmão, você diz que ama a sua família. O maior exemplo de amor que nós temos é de um ser todo-poderoso que entregou seu único filho para morrer por nós. Irmão, no dia que você estudar a história da nossa redenção, eu tenho certeza que você converte a Jesus. Quando você descobre que Ele pagou um preço para te resgatar da mão daquele que estava te fazendo de refém. Ele não foi lá e matou o sequestrador. Ele foi lá e pagou o preço. Porque Ele era justo. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Porque Ele pratica a justiça. Vou me entregar totalmente. O teu toque do meu coração, eu posso enxergar e
Se eu me humilhar e sacrificar, enviarás o teu Tu és minha fonte, minha herança. Pai, eu quero abençoar a vida dessas famílias aqui presentes e abençoar aqueles que estão representando suas famílias. O que Deus pede para essas famílias hoje? O que Deus pede para a família Rema hoje? Irmãos, só 3 coisas. Só 3 coisas que primeiro Ele fez por você e agora Ele está requerendo. Ele te pede. Olha, Deus te pedindo. Deus nunca ia pedir algo a alguém sabendo que essa pessoa não tem. Você tem condições. Você tem condições de dar a Deus. Você tem condições de praticar a justiça. Você tem condições de amar a misericórdia. Você tem condições de andar com Deus humildemente. Humilhe-se e peça graça ao Senhor. Adoramos o Teu nome, Pai. Que a Tua unção venha sobre essa casa, sobre essa família. Se ainda a família não se rendeu a Ti, destrói, Senhor, todas as obras de Satanás nessa família. Sabemos que a culpa não é só dele, mas vem e transforma a mentalidade de cada um de nós. Dá-nos a mentalidade bíblica, renova a nossa mente, para que possamos experimentar 3 coisas. Para que a gente possa experimentar a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa família. Precisamos de Ti na rua, precisamos de Ti no trabalho, precisamos de Ti no trânsito, precisamos de Ti na nossa saúde, precisamos e dependemos de Ti. Humilhe-se diante do Senhor. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu reconheço que não sou nada. Ah, pastor, eu não sei fazer isso. Começa, treina. Começa agora. Talvez você não sinta nada, mas pelo menos você reconhece ao Senhor. Humilhe-se dizendo que quem é o Senhor na sua vida é Jesus. Faça isso espontaneamente, porque vai ter um dia que toda boca, ou melhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Faça isso.
Eu queria convidar você. Pastor, ainda tem algum momento ainda? Hã? Tá. Eu queria que você fizesse dessa música a sua oração de entrega. Que você, se puder, vir aqui para o altar. Que você venha reconhecer diante dos outros. E que você se humilhe diante de Deus, dizendo para Deus: Deus, eu preciso tanto de Ti. Eu preciso tanto de Ti na minha família, Senhor. Quem sabe hoje já começa algo novo na sua vida, hein? Quem sabe hoje você descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Irmão, sabe qual é o projeto que faz você ser salvo? Além de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é relacionamento com Deus. Só faltou Deus falar assim: o que eu quero de você é relacionamento comigo. O que eu quero com você é ter intimidade com você. Não um dia só. E não são dias intermitentes. Todos os dias. Eu quero estar em Ti. E quero que você esteja em mim. Eu quero te guiar. Eu quero te conduzir. Eu quero falar ao teu ouvido: este é o caminho, andai nele. Você sente isso que eu estou sentindo aqui agora? Você percebe o que Deus quer da sua vida? E eu queria que você restaurasse sua comunhão com Deus. Deus está te chamando. Faça isso agora. Vamos lá? Você acha que Deus realmente está aqui? Acha não. Se você crê, perceba isso. Vou me entregar. Diga. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia No centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu queria convidar você, vem aqui, Neste lugar, quebra essa barreira aí, irmão. Tu és real. Peça ao Senhor: Deus, eu venho me humilhar, Senhor. Tua presença neste lugar é muito forte.
Eu preciso muito de Ti. Isso não é emoção, irmãos. Isso é fé. Isso é entrega. Isso é acreditar que a realidade de Deus chegou e alcançou a tua realidade. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Abre os olhos de cada um de nós. enxergar Oh, e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar oh, e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu oh Deus. Meu irmão, humilhe-se diante da potente mão do Senhor, fonte é o que no teu devido tempo Ele vai te exaltar. minha Oh, colheita. Jesus se humilhou, se esvaziou, tornou-se servo, foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e depois Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio, Senhor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Deus, muito obrigada por essa noite, Deus. Eu peço para que o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui presentes, todos aqueles que não puderam vir. Senhor Deus, que nós possamos entender a cada dia que nós devemos nos humilhar diante ao Senhor, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é tudo em nossas vidas, que sem o Senhor nós não somos nada.
Senhor Deus, eu te agradeço por ser pai, eu te agradeço por ser porto seguro, eu te agradeço por ser abraço, por ser acalento em todos os momentos. Eu te agradeço por poder ter o privilégio de viver uma vida com o Senhor, de poder louvar ao Senhor, de nas alegrias poder contar sempre com o Senhor, nas alegrias, nas tristezas, nas angústias. O Senhor está sempre presente como nosso melhor amigo, como nosso pai, como nosso maior confidente. Então, Senhor Deus, eu te agradeço por ser tudo isso em nossas vidas. Nós nos humilhamos aqui diante ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Repitam assim comigo: Senhor Deus, me ajuda a praticar a justiça, a amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Me ajuda. Eu quero isso. Eu preciso disso. Eu preciso te amar mais, me entregar mais, ser mais o que tu queres que eu seja, fazer mais do que tu queres que eu faça. Me ajuda a chegar ao nível de obediência. Fala, irmão. Chegar ao nível de obediência igual a de Jesus. E se for necessário, se o Senhor requerer a minha vida, eu quero dar. Me ajuda, Deus, a cumprir isso que eu estou te falando, para a glória do teu nome. Eu abençoo, Pai, a vida da minha família. Eu quero ser um praticante da justiça lá em casa. Eu quero amar a misericórdia e praticá-la primeiro com as pessoas lá de casa. Eu quero andar humildemente contigo diante da minha família. Diga assim: eu preciso muito, muito, demais do Senhor. Obrigado. Recebe a minha vida, que eu coloco agora no teu altar. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ismael.